Você já sentiu que carrega pesos invisíveis? Palavras não ditas, mágoas antigas, arrependimentos que insistem em sussurrar quando tudo está em silêncio? A vida nos desafia, e muitas vezes nos fechamos. Mas o verdadeiro estoico sabe: fugir da dor não a faz desaparecer, encará-la com coragem, sim. Sêneca dizia: a vida é longa o suficiente se sabemos usá-la bem. Mas quanto tempo perdemos alimentando ressentimentos? Quanto tempo adiamos o perdão, a gratidão, a reconciliação? O desafio 7D é um chamado para essa coragem. Não a coragem de grandes batalhas externas, mas a mais difícil de todas: enfrentar a si mesmo. Durante 7 dias, você abrirá portas trancadas há anos. Mas saiba, do outro lado, não há escuridão, há liberdade. Está pronto para dar esse primeiro passo? Pare, respire. Agora escute com atenção. Você nunca teve o controle. Por mais que tente prever cada passo, calcular cada risco, planejar cada detalhe, a vida não vai pedir permissão para surpreender você. O medo de perder o controle é uma ilusão criada pelo ego e alimentada todos os dias por uma sociedade que valoriza o previsível. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Tentar controlar o incontrolável é a receita perfeita para a frustração. Quantas noites você já perdeu tentando antecipar o que ainda nem aconteceu? Quantas vezes seu coração acelerou por medo de um "e se"? E o que tudo isso te trouxe? Paz? Não. Trouxe ansiedade, exaustão, culpa, tristeza. Você não está sozinho. Todos nós já tentamos controlar o incontrolável. Mas agora chegou a hora de fazer diferente. Chegou a hora de soltar, de confiar, de viver. A felicidade começa quando abandonamos o que está fora do nosso poder. E ele estava certo. A partir do momento em que você entende que não precisa controlar tudo, algo mágico acontece. Você se liberta. Você passa a focar no que realmente importa, no que está ao seu alcance. Suas ações, suas escolhas, suas reações. O resto é ruído. Pare de tentar controlar a opinião dos outros. Pare de tentar prever o futuro. Pare de viver como se fosse o roteirista de um filme que nunca vai sair exatamente como o script. A vida real é crua. Linda. E quanto mais você aceita isso, mais leve tudo se torna. Você começa a respirar diferente. Anda com mais firmeza. Dorme com mais paz. Porque, enfim, você entendeu o jogo. A verdadeira força não está em controlar tudo. Está em manter a calma quando tudo foge do controle. A verdadeira sabedoria não está em prever o amanhã. Está em viver bem o agora. Então, hoje, faça um pacto com você mesmo. Abra mão da ilusão de controle. Confie na sua capacidade de agir com coragem, mesmo quando tudo parecer incerto. Escolha a paz de espírito em vez da ansiedade de querer dominar o indomável. A liberdade começa quando você solta. A felicidade começa quando você aceita. E a verdadeira força nasce quando você confia. Agora, feche os olhos. Inspire. Expire. Solte. Está pronto para viver de verdade? Abandone agora a ilusão de que a sua segurança está nas coisas que você possui. Casa, carro, roupas de marca, status. Tudo isso pode sumir num piscar de olhos. E se a sua paz depende disso, então você nunca esteve em paz de verdade. Você é escravo daquilo que acha que possui. Enquanto corre atrás de mais, perde a liberdade. Enquanto acumula, carrega pesos que não precisa. O medo de perder transforma cada conquista numa prisão disfarçada de sucesso. Você diz que está construindo uma vida, mas talvez só esteja empilhando algemas douradas. Pare e olhe ao seu redor. Tudo isso vai desaparecer. Seja por acidente, por crise, por doença, por tempo. Nada do que é material dura. E o que você faz? Se agarra ainda mais, como se um cofre cheio pudesse proteger sua alma vazia.
Sêneca já avisava: a riqueza não está em ter muito, mas em desejar pouco. Aí que está a verdadeira liberdade, em precisar de pouco. O que você realmente não pode perder? Aquilo que é seu por essência, seu caráter, sua paz interior, sua capacidade de agir com coragem, mesmo no caos. Essas sim são riquezas invencíveis. Elimine o excesso, quebre o ciclo do apego. A cada objeto que você deixa de idolatrar, nasce um espaço novo dentro de você. Um espaço de leveza, de presença, de força interior. Viva com menos. Sinta mais. Seja mais. Não há virtude em acumular, mas há grandeza em desapegar. É no vazio das mãos que você encontra a plenitude do espírito. Lembre-se, você não veio ao mundo para possuir. Você veio para viver com propósito. E propósito não se mede em cifras, mas em paz. Solte o que te prende e descubra o que te liberta. Respire e ouça com atenção. Você não precisa da aprovação de ninguém. Chega de viver como se fosse um espelho ambulante, sempre tentando refletir aquilo que os outros esperam de você. Essa busca insaciável por agradar, ser aceito, por se encaixar, está te destruindo por dentro. A verdade é dura, mas libertadora. A opinião dos outros é barulho externo, nada mais. É um ruído que tenta invadir sua mente, mas que só entra se você permitir. Quantas vezes se sabotou, se escondeu, se calou, só para não ser criticado? Isso precisa parar agora. Você não foi feito para viver na coleira do julgamento dos outros. A vida é curta demais para ser vivida em função de plateias invisíveis. Não gaste o que resta de sua vida preocupando-se com o que os outros pensam. Essa frase deveria ecoar todos os dias na sua mente como um grito de liberdade. Você quer agradar? A todos? Vai fracassar. Sempre haverá alguém para criticar, zombar, duvidar. Mesmo que você faça tudo certo, mesmo que tente ser perfeito, a busca pela aprovação alheia é uma prisão sem muros, onde você é carcereiro e prisioneiro ao mesmo tempo. Pare de se importar tanto. Comece a viver para seus próprios valores. Seja fiel à sua verdade. Haja com integridade e não por conveniência. Sua paz interior vale mais do que qualquer aplauso. O seu valor não depende de curtidas, elogios ou aprovação. Ele já existe, está em você e sempre esteve. Então, levante a cabeça, caminhe com firmeza e repita para si mesmo quantas vezes for necessário. Eu não preciso que gostem de mim. Eu preciso ser quem eu sou. Esse é o primeiro passo para a liberdade. Esse é o caminho da força interior. Esse é o começo da sua verdadeira vida. Está pronto para deixar de agradar os outros e finalmente agradar a si mesmo? Pare de reclamar. Sim, é um comando. Porque reclamar é o veneno disfarçado de desabafo. É o vício que parece inofensivo, mas suga sua energia, sua força e sua clareza. Reclamar não muda nada. Você reclama do trabalho, do tempo, das pessoas, da vida. Mas o que muda depois da reclamação? Nada. O que melhora? Nada. O que cresce? Sua frustração. Você está repetindo um script de autossabotagem. Enquanto fala, o mundo age. Enquanto se queixa, as oportunidades passam. Enquanto aponta o dedo, perde o controle da única coisa que realmente pode mudar. É uma escolha inconsciente de permanecer pequeno, impotente, refém. Mas você não nasceu para isso. A sabedoria está em agir ou aceitar. Só essas duas opções transformam sua realidade. Zenão de Sítio, o pai do estoicismo, deixou uma mensagem clara. A natureza nos deu uma boca e 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Ouça mais. Observe mais. Reflita mais. E fale menos. Especialmente se for para reclamar.
A próxima vez que você sentir vontade de reclamar, pare, respire. Pergunte-se: isso resolve algo? Posso mudar isso agora? Posso aprender com isso? Se a resposta for não, então cale. Observe. Aprenda. Supere. Transforme sua reclamação em ação, sua frustração em foco, seu desabafo em direção. Seja maior que o problema. A vida não recompensa os que murmuram, mas os que enfrentam. Reclamar é para os fracos. Escolher a sabedoria é para os fortes. E você? Qual lado escolhe agora? Olhe para dentro de si. Por que você precisa tanto estar certo? Essa necessidade insaciável de ter sempre razão está te destruindo por dentro. Cada discussão que você ganha no grito, cada argumento que você vence com orgulho, é uma batalha que você perde contra a paz. Você já reparou como isso rouba sua energia? Como te afasta das pessoas que você ama? Como transforma conversas em confrontos? É o ego, faminto, pedindo aplausos, mas o preço que você paga é alto demais. Brigar para provar um ponto nunca foi sinal de sabedoria. É apenas um sintoma da alma inquieta, do orgulho ferido, da vaidade disfarçada de justiça. Você quer mesmo vencer a discussão ou quer encontrar a verdade? Sêneca já avisava: escolha sempre o caminho que parece melhor, mesmo que a maioria discorde. E sabe qual é esse caminho quase sempre? O caminho do silêncio, o caminho da escuta, o caminho da humildade. Não se trata de se calar por fraqueza. Trata-se de escolher a paz por força interior. Trata-se de renunciar ao orgulho para preservar sua saúde mental, seus vínculos, sua evolução. Você não precisa ter razão o tempo todo. Você precisa ter serenidade. O mundo não gira ao redor da sua opinião. E tudo bem. Deixe os outros pensarem diferente. Deixe que discordem. Você não precisa corrigir ninguém, nem provar nada. Liberte-se. Liberte-se dessa prisão invisível, chamada ego. Quanto mais você tenta convencer os outros, mais se afasta de si mesmo. Reflita. Vale a pena manter o orgulho e perder a calma? Vale a pena vencer a discussão e perder a conexão? Vale a pena ter razão e perder a paz? A resposta está aí dentro. Mas você só vai ouvi-la quando calar o ego. Respire fundo. Solte o controle. Escolha o que é melhor, mesmo que pareça mais difícil, porque no fim, quem vive brigando para ter razão está apenas fugindo da própria insegurança. Escolha diferente. Escolha a leveza. Escolha evoluir. Seja forte o bastante para não reagir. Seja sábio o bastante para ouvir em silêncio. E seja livre o bastante para não precisar vencer. A vitória que importa é a da alma tranquila. Pare de tentar controlar o incontrolável. Chega de se torturar com o que ainda nem aconteceu. Você está vivendo hoje? Ou apenas sobrevivendo em função de um amanhã que talvez nunca chegue? A verdade é dura, mas libertadora. O futuro é uma ilusão. Ele não existe ainda. Só existe o agora. E cada segundo que você perde se preocupando com o que pode dar errado é um segundo que você enterra vivo. Limite-se ao presente. Foi Marco Aurélio quem disse isso. Ele era imperador de Roma, e mesmo com o peso do mundo nas costas, entendeu o que muitos hoje se recusam a enxergar. A vida acontece aqui, neste instante, não depois. Você se preocupa porque quer ter controle, quer prever, evitar, antecipar a dor, o fracasso, a perda. Mas tudo isso está fora do seu alcance. Você não pode controlar o amanhã. E a tentativa desesperada de fazer isso está roubando a sua paz de hoje. Sabe qual é a única coisa que você realmente tem? A sua ação no presente. É ela que transforma. É ela que cura. É ela que muda o rumo. O que vai acontecer amanhã? Você não sabe.
Mas o que você pode fazer agora? Tudo. Seja honesto. Quantas noites mal dormidas? Quantos momentos com quem você ama foram desperdiçados porque a sua mente estava presa num futuro que só existe na sua cabeça? Você está perdendo a vida real para viver um filme de terror imaginário. Chega. Chega de alimentar fantasmas. Chega de viver paralisado por "e se?". Chega de se ausentar da sua própria existência. Volte para o agora. Sinta a respiração. Olhe ao redor. A vida está aqui. E ela está pedindo a sua presença. Pare de sofrer por antecipação. Você não foi feito para isso. Você foi feito para agir com coragem, para viver com presença, para honrar o que está diante de você. Quando a preocupação surgir, responda com ação. Quando o medo do futuro aparecer, puxe sua mente de volta para o presente com esta frase: limite-se ao presente. E siga. Um passo de cada vez. Um momento de cada vez. Com os olhos abertos, com o coração inteiro, com a alma no agora. Porque é só aqui, no agora, que você pode ser livre. Pare de alimentar o monstro que te consome por dentro. O nome dele é ressentimento. Você acha que está punindo quem te feriu, mas está apenas acorrentando a si mesmo. A mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. E a cada lembrança amarga, a cada noite mal dormida, a cada raiva contida, você está se envenenando mais. Pare de carregar esse peso morto. Sim, é um peso morto. Porque o que passou, passou. Não muda mais. Você já percebeu que a outra pessoa talvez nem pense mais nisso? Que ela seguiu em frente? Ou simplesmente não carrega o mesmo fardo? E você aí, se machucando todos os dias com um episódio que já acabou. Sêneca nos lembra: perdoe os outros, não porque eles mereçam, mas porque você merece paz. Essa frase não é um convite à fraqueza. É uma ordem de libertação. É uma escolha corajosa. É a chance de cortar a corrente que te prende ao passado. Você não perdoa para limpar o erro do outro. Você perdoa para limpar a sua alma. Você perdoa para respirar sem aquele nó no peito. Você perdoa porque quer viver, não apenas sobreviver. Não se trata de esquecer. Não se trata de fingir que não doeu. Se trata de parar de permitir que a dor continue controlando os seus passos. Você já sangrou demais por feridas que não são mais abertas. Quer um conselho direto? Escreva o que sente. Queime essa carta. Grite. Chore. Mas solte. Não espere um pedido de desculpas. Não espere justiça divina. Não espere reconhecimento. Espere apenas por você mesmo. Livre. O perdão é um ato de poder. É você quem manda agora. É você quem diz: basta. Então, escolha a paz. Escolha sua leveza. Escolha sua vida. Solte o rancor. Solte agora. E comece a caminhar mais leve. Rumo à liberdade que você sempre mereceu. Pare de se comparar agora. Você não precisa disso. Você não nasceu para viver a vida de outra pessoa. Comparar-se é como olhar para um espelho quebrado e esperar ver o reflexo inteiro. Cada vez que você se compara, você se diminui. Você ignora as batalhas que venceu. Apaga as cicatrizes que te tornaram mais forte. Despreza o seu caminho, único, intransferível, insubstituível. Pare de medir sua vida com a régua dos outros. O sucesso alheio não é prova do seu fracasso. A vitória do outro não é a sua derrota. Você não está atrás. Você está no seu tempo. E isso é o que mais importa. Você sabe o que acontece quando vive se comparando? Você sufoca sua autenticidade. Você vive no piloto automático da frustração. Você entra numa corrida que nunca acaba. Porque sempre vai existir alguém mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais feliz, ao menos na aparência. Mas sabe o que ninguém nunca vai ter? A sua história, as suas dores, as suas conquistas, o seu olhar sobre o mundo.
Marco Aurélio já dizia: ninguém é mais digno da sua inveja do que você mesmo. Sabe o que isso significa? Que a única pessoa com quem você precisa competir é você mesmo, em sua melhor versão. Então elimine a comparação. Agora, olhe para trás só para ver o quanto evoluiu. Olhe para o lado só para estender a mão, não para se medir. E olhe para frente, com coragem, com verdade, com presença. Você é o seu próprio parâmetro. Você é o seu único adversário real. Você é, e sempre foi, suficiente. Viva a sua jornada. Honre o seu tempo. Seja você. O resto é só distração. Você está sendo enganado. Desde pequeno, ensinaram você a correr atrás da felicidade como se ela fosse um prêmio do lado de fora. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver o corpo ideal, quando alguém me amar do jeito certo, chega. Isso é uma armadilha e está destruindo sua paz. Você foi condicionado a acreditar que a felicidade está lá fora, que ela depende do que acontece, do que os outros fazem, do que o mundo te dá. Mas não dá, porque o mundo muda, as pessoas decepcionam, o dinheiro acaba, a beleza passa. E se sua paz depende disso, sua vida será uma prisão. Olhe para dentro. A felicidade que você procura lá fora está escondida onde você nunca foi ensinado a buscar. Na sua mente. Na sua capacidade de escolher como reagir, mesmo quando tudo desmorona. Na sua liberdade de pensar com clareza, mesmo quando o mundo está em caos. Na sua força de continuar, mesmo sem aplausos, sem garantias, sem promessas. Você quer paz? Então, pare de correr. Sente-se, respire, observe. Você precisa de menos do que imagina. Você precisa desaprender o que te disseram sobre felicidade. Você precisa se lembrar de quem você é, sem os filtros, sem os desejos impostos, sem o medo de não ser suficiente. Epicteto disse: você busca a felicidade? Pare de procurar fora o que só existe dentro. Ele sabia o que estava dizendo. Quem é livre por dentro não se curva ao que acontece por fora. Quem encontra paz na mente não precisa de permissão para ser feliz. Então, delete agora essa ilusão. Não é um lugar, não é uma pessoa, não é um futuro distante. A felicidade não está lá fora. Ela está aqui e agora, disponível para quem tem coragem de parar de fugir de si mesmo. Você vai continuar perseguindo sombras? Ou vai finalmente acordar? Escolha. A vida não espera. Encare a verdade. Você tem adiado o que é essencial. Não é o relatório da segunda-feira. Não é o treino que ficou para depois. O que você tem empurrado com a barriga é muito mais grave. Você tem adiado a coragem. Tem deixado a justiça. Tem empurrado a disciplina para o mês que vem. E cada dia que passa, sua alma apodrece mais um pouco. Você se engana achando que está esperando o momento certo. Que vai começar a agir quando a vida acalmar. Que precisa só de mais um pouco de tempo, de energia, de motivação. Mentira. Você não precisa de circunstâncias ideais. Você precisa de decisão. Sêneca avisou, séculos atrás: não espere. Por circunstâncias ideais. Comece onde você está, porque o tempo não vai esperar por você. E a virtude, quando adiada, se transforma em fraqueza. Adiar a coragem hoje é reforçar o medo amanhã. Adiar a disciplina é construir, tijolo por tijolo, a prisão do arrependimento. Você sabe o que é certo. Você sente o que precisa ser feito. E mesmo assim, você posterga. Mas até quando? Até quando vai assistir a própria integridade escorrer pelo ralo da conveniência? Até quando vai trair quem você é? Até quando vai sacrificar a honra em nome de um conforto que não te preenche? Chega. A procrastinação das virtudes é uma doença silenciosa. Ela não dói de imediato, mas corrói. Corrói sua autoestima, sua identidade, sua alma. É hora de parar de fingir. É hora de parar de esperar.
É hora de viver à altura da sua natureza. Você nasceu para ser forte, para ser justo, para ser disciplinado. Não amanhã, não quando for mais fácil, não quando der vontade. Agora, escolha a coragem, mesmo tremendo. Escolha a justiça, mesmo que doa. Escolha a disciplina, mesmo cansado, porque é aí, nesse exato momento em que tudo parece difícil, que a virtude se revela. E onde a virtude vive, a alma floresce. Não espere mais. Levante-se. Haja. A procrastinação das virtudes termina aqui.